Amém? Pega a palavra de Deus, abre no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Deus abençoe os irmãos. Amanhã é feriado para quase todos. Eu sei que alguns trabalham, então nós podemos ir até meia-noite hoje. Amém? Que amanhã a Laderezinha gostou. Glória a Deus. Marcos capítulo 4. Vamos acompanhar a palavra de Deus. Se você não tem a palavra de Deus, sente com uma pequena ideia. Ler é muito bom. Ainda mais a palavra de Deus que traz vida. E se você não tem, sei que tem muitos que têm celular que tem Bíblia agora, né? Nada substitui, eu acho, ainda a nossa cultura e é o papel que o livro, né, pegar as folhas. Eu sei disso, pode ser que vai ficar para trás, mas enquanto der, a gente vai ler a Bíblia aqui no papel, a gente vai fazer. Em Marcos capítulo 4 diz assim, versículo 1: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou no barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava-lhe muitas coisas por parábolas, e lhe dizia na sua doutrina: Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E a outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60, e outros 100. E disse: Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E ele disse: A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem em parábolas, para que vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhe: Não percebeis essa parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que lhe foi semeada no coração deles. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são temporãs. Depois sobrevindo tribulações e perseguições por causa da palavra, logo se escandalizam. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas
e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. E disse-lhe: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para que se colocar no velador? Porque nada está encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhe: atendei aos que ides ouvir, com a medida com que medides, por medirão a vós, e ser-vos ainda acrescentado, porque ao que tem será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Ele dizia: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga, e depois por último o grão cheio da espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe a foice, porque está chegada a ceifa. Ele dizia: ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábolas o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem alinhar-se debaixo do seu sombra. E com muitas parábolas tais de dirigir a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos glória a Deus. Fecha os olhos. Pai eterno, soberano Deus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Pedimos agora, Senhor, toda a tua igreja está reunida no mesmo lugar, Pai. O corpo de Cristo está reunido, Senhor. E pedimos tão humildemente para que o Senhor traga a tua presença a esse lugar, porque sem tua presença, Senhor, oh meu Deus, não somos nada. Sem tua presença, Senhor, não há vida, Senhor. Por isso eu peço que a tua presença, Senhor, que a vida se manifesta nesse lugar, Senhor, trazendo vida às nossas vidas, ó Pai, trazendo sustento, Senhor, ao nosso corpo espiritual, Senhor. Ó meu Deus, em nome de Jesus, edifica essa igreja de um modo tal, Senhor, que ela possa compreender a tua palavra, Senhor. Ó meu Deus, que aos discípulos é dado o poder de revelar a sua palavra. Então revela a sua palavra aos seus discípulos, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, abra o nosso entendimento, Senhor, e ministra nessa noite. Em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, que seja a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Amém, Jesus. Então aqui, meus irmãos, se nós refletirmos para o Evangelho e olharmos tudo que Jesus fez, tudo que Jesus, quando passou os 3 anos e meio do ministério público de Jesus nessa terra, a qual ele se manifestou ao mundo, e nós podemos perceber que está relatado nos 4 evangelhos, que nos foi presenteado nesses últimos tempos a sua igreja. Eu acho que é uma dádiva você poder ter uma Bíblia, porque os discípulos não tiveram uma Bíblia, mas graças a Deus eles escreveram.
O Evangelho é tudo aquilo, uma parte só que Jesus fez, porque João disse: se todos os atos de Jesus e tudo aquilo que ele fez fosse relatado em livros, escrito em livros, não caberiam livros para falar o que Jesus fez em 3 anos e meio sobre essa terra. Amém? E se nós pudéssemos sintetizar o Evangelho, nós poderíamos chegar em uma só coisa, em um só sermão que Jesus falou. Ele não veio para curar, mas ele curou. Aleluia. Ele não veio para expulsar demônio, mas ele expulsou demônios. O foco de Jesus era um só. O que Jesus ele fez e o que ele anunciava era uma coisa só: o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, versículo 14 diz que depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creia no evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Ele saiu do seio do Pai e ele veio até essa terra. E todos nós sabemos que ele nasceu de uma virgem em uma manjedoura e cresceu em uma família pobre, mas enquanto ele estava no Egito, ele foi suprido por todos os ouros que os pastores levaram para o seu nascimento. Levaram ofertas de ouro e mirra. E todo o tempo da vida de Jesus que esteve no Egito, por causa de Herodes, que mandou matar todas as crianças, que ele ficou escondido, aquele ouro é que sustentou toda a vida de Jesus. E ele foi carpinteiro com José, seu pai, quando voltou para Nazaré, quando ele foi autorizado. Você está aqui, meu irmão? E quando se cumpriu a palavra de Deus, quando Jesus ele foi batizado por João Batista, que o Espírito Santo desceu sobre ele e ungiu para o ministério. Então ele foi levado para o deserto. E ele foi levado para o deserto. E no deserto ele ficou 40 dias sendo provado todos os dias. Mas nos últimos dias o diabo veio para derrubar. E todos sabem a passagem. Jesus, pela palavra de Deus, derrotou Satanás ali também. E Jesus então voltou do deserto. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito depois do batismo. Mas em Lucas disse que quando ele voltou do deserto, os 40 dias que ele ficou lá, ele voltou no poder do Espírito Santo. Ele foi revestido de uma autoridade a qual nós somos revestidos hoje, irmão. Jesus, ele sendo Deus, ele não quis ser Deus na terra, mas ele quis, se achou na forma de homem. Lá em Filipenses está escrito isso. E como homem, dependendo totalmente do Espírito Santo, ele fez o que fez para mostrar para mim e para você que você pode fazer as mesmas obras que ele fez e pode fazer maior, porque ele foi assentou-se à direita do Pai. E ele te deu autoridade, delegou autoridade à sua igreja para fazer as mesmas obras e fazer maiores. Você tem a autoridade de Deus, você tem a autoridade, a autorização de Jesus para fazer as mesmas obras que ele fez. Então essa é a grande comissão. E quando ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, a missão da igreja não é curar, mas a igreja cura. A missão da igreja não é expulsar demônios, mas a igreja expulsa demônios por causa da autorização dos sinais. Mas a missão da igreja é: ide e pregar o evangelho a toda criatura. Ide por toda a terra, ensinar e fazer discípulos, diz o Senhor. E quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já. Esse é o grande chamado.
Então Jesus exige uma obra a nós. Eu não estou mais lutando para a salvação. E você não pode lutar mais para a salvação, porque quando você creu em Jesus Cristo, já lhe foi dado o direito da salvação. O teu nome já foi escrito no livro da vida, e o teu nome, sobre a tua vida existe um carimbo, um selo dado pelo Espírito Santo. Em Efésios capítulo 1. Então, se é para ser salvo, eu não preciso mais lutar pela minha salvação, porque é um direito, desde que eu me permaneça na obra, desde que eu permaneça fazendo a vontade do Senhor, desde que eu seja um canal de Deus para esse mundo, eu sou salvo, você é salvo. Alô? Mas sobre a tua vida, sobre a minha vida, isso tem uma missão, que Jesus vai cobrar a missão. Jesus, fala para o teu irmão, Jesus vai cobrar a tua missão. Pode falar com autoridade, irmão. A Bíblia diz que todos nós, os crentes que morreram em Cristo, todos os crentes que morreram em Cristo, quer dizer, eu e você agora, todos que nós partimos daqui agora para agora no arrebatamento da igreja, ou se amanhã você fosse atravessar a rua ali e um carro te atropelasse, você partisse, não importa qual o meio, só existe dois meios: que você sair pela morte ou pelo arrebatamento. Você sai dessa terra para viver a dimensão de Deus. Então, irmão, a Bíblia diz que todo crente, eu e você, todos que confessam o nome de Jesus Cristo, porque ele veio para o que era seu. Lá em João capítulo 1 diz que ele veio para o que era seu era o reino, ele veio para o reino, mas os seus não receberam, eles o crucificaram, mas ele veio para o que era seu, ele veio para o reino, crucificou, deu vida a todos quantos receberam. Quantos receberam aqui? Se você não recebeu, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus. Então significa que nem todos os caminhos levam a Deus. Só existe um caminho que leva ao Pai. Jesus disse: eu sou o caminho que leva ao Pai. Eu sou o único caminho que leva ao Pai. Eu quero dizer aqui, meu irmão, você que aceitou Jesus como teu Salvador, você que proferiu isso publicamente, você que declarou publicamente, você que não negou o nome de Jesus publicamente, você, eu, todos, o apóstolo Paulo diz, escreve na sua carta, todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo. Todos, eu e você. Antes das bodas, antes da festa do casamento, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. Nós vamos passar pelo julgamento, não para condenação, porque todos que morreram em Cristo são salvos. O apóstolo Paulo disse que tem obras que foram feitas de ouro, outras de prata, de pedras preciosas. Essas obras tiveram valor. Significa que prata, ouro e pedras preciosas tiveram obras valorosas. Tem gente que faz diante de Deus obras valorosas, mas também tem gente que faz obras de palha, de ferro, de pau. Pessoas que fazem a obra indignamente, mas eles vão ser salvos pelo poder que há no sangue de Jesus, porque eles receberam Jesus. E o apóstolo Paulo diz que esses tal, a hora desses tal vão sofrer detrimentos, vão passar pelo fogo. Já viu obra que é de ferro passar pelo fogo? Ela vai se queimar, mas a Bíblia diz: o salvo tal será salvo. Você quer que a sua obra seja de ferro, de palha? Jesus te deu garantia de vida. Você tem a vida eterna por Jesus Cristo. Mas cadê as obras? Não é da cesta básica para pobre, não. Isso é dever de cada um de nós. Não é ajudar as viúvas, nós temos que ajudar. Não é ajudar os órfãos, nós temos que ajudar. Eu estou falando aqui obras de fé, obras
que você faz, que te dá ponto, que te dá patente, que te dá brilho diante de Deus. Eu estou falando obras que refletem Jesus Cristo na tua vida, obras que não envergonham Jesus diante dos homens, obras que vão ser provadas pelo fogo. E nós estamos mais preocupados com os privilégios que Jesus pode nos dar hoje, o privilégio de ser um homem de Deus, um dizimista, um ofertante, que Deus vai acrescentando as coisas, mas não é isso que Deus quer dar. Deus quer um compromisso maior comigo e com você, irmão. Carro, casa, o que você tem, isso não conta ponto, não entra na balança, meu irmão. Você está aqui? Jesus está procurando obras que testificam a sua fé, como o de Abraão, que quando Deus pediu Isaac, ele disse: vou sacrificar Isaac. Quando Deus pede algo para você, amém. Quando Deus pede algo para você, quando as suas obras, quando você não pede a oportunidade de evangelizar, de trabalhar, de fazer algo, de estar aqui, de estar ministrando na casa do Senhor, seja no diaconato, quantas pessoas que estão escaladas no diaconato e faltam, não dão satisfação. Quantas pessoas estão escaladas no grupo de louvor, chega no dia, porque não é domingo, ninguém vem, e o teu ponto está sendo negativo ou positivo, não sou eu que estou julgado, eu só estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu só estou aqui para dizer que é assim que Deus faz, que é assim que Deus faz. Você tem um compromisso diante de Deus, um compromisso de obras, porque Ele disse: eu vou dar a cada um segundo as suas obras. Alô? Estão aqui, pessoas? Veja que o que eu li aqui sobre a semente, que a semente é a palavra de Deus. A semente é aquilo que caiu na terra aqui, nessa passagem do capítulo até o 20, que revela 4 tipos de terra, que é 4 tipos de corações. A semente, ela foi jogada a todos. Ei, fala para o teu irmão: ninguém escapa da semente. A semente, Jesus vai dizendo na frente que a semente é a palavra. A semente é a palavra, mas a palavra foi lançada a todos. Pastor, hoje eu não ouviu nada. Ouviu sim. Está ouvindo. Não tem como não ouvir no Brasil, pelo menos, não tem como não. Tem pastores até na televisão, tem igrejas, depende do lugar que tem mais igreja do que terra. A palavra está sendo ministrada por todos os cantos dessa terra. Não adianta vir falar para mim que eu não sabia. Não tem esse negócio de não saber, irmão. A palavra foi semeada a todos, a palavra está sendo semeada. Mas nessa semeadura que Deus fez, Ele encontrou 4 tipos de terra. Quantos tipos? 4 tipos de terra. São 4 tipos de coração que existe, e Jesus, Ele bem sabia. Primeiro, Ele fala por parábolas. Ele fala por parábolas para que a multidão que está junto não entenda. Aí você vai dizer: Jesus fez acepção de pessoas. Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas. Para a salvação, Jesus nunca fez acepção de pessoas. E Jesus não faz acepção de pessoas. Agora, intimidade com Deus é outra coisa. Intimidade, relacionamento, grau de amizade com Deus é outra coisa. Não eram 12? Sim ou não? Sim. E quem Ele revelou? A maior parte das revelações, para quantos? Para
queriam mais do que os 12. É que 3 tinham sede e diziam: Jesus, conta isso pra gente. Jesus, sabe como é que é? É sede. O que faz você ter revelação é o tamanho da tua sede que você tem para as coisas de Deus. O que faz acontecer as coisas na tua vida é do tamanho da tua sede. Deus só mata a sede, Deus só sacia com água quem tem sede. E lá em Apocalipse diz: vem, quem tem sede, venha. Sim? Aquele que tem sede, e beba de graça da água da vida. Jesus tem água de graça para todos nós. Mas quem tem sede? Quem tem sede, irmão? Quem tem sede? Quem tem sede? Deus não faz seleção. Então, se aquela multidão ele falava em parábolas, porque aconteceu um fato antes. Se ele falasse abertamente, aquele povo ia crer. Sim ou não? Veja o versículo onde ele fala: e disse ele, a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos outros que estão de fora, todas essas coisas se dizem para que vendo, vejam e não percebam, e para o que ouvindo ouça e não entendam, para que não se convertam e lhe sejam perdoados os pecados. Veja, aí você pode dizer: Deus, Ele está querendo salvar só os 12. Você vai dizer: então Deus faz essa exceção por quê? Só os 12 e os outros não. Porque, irmão, aconteceu uma coisa do fato antes. Aconteceu um grave fato para que Jesus começasse a falar em parábolas. Aconteceu alguma coisa para que algumas pessoas não tivessem mais o direito de ser salvos, porque a Bíblia diz que todos os pecados proferidos contra Deus são perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, a partir do momento, o que eles fizeram então? Eles fizeram algo, irmão. Eles fizeram algo. Quando Jesus estava expulsando os demônios, estavam curando, e ali eles fizeram, todo representante do povo chegou até Jesus e disse: olha, ele faz isso por Beelzebul, o Deus da moça. Ele expulsa os demônios pelo próprio demônio. Mas Jesus, a Bíblia diz em Lucas 4 que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Tudo o que ele fazia é pelo Espírito Santo. Tudo o que ele realizava foi totalmente na dependência do Espírito Santo. Então, quando eles falaram que o Espírito Santo era demônio, tudo o que ele fazia era parte do demônio. Eles ofenderam e pecaram contra o Espírito Santo, e toda aquela geração foi fechada. E se abriu então a geração ou a graça para os gentios. E agora então ele fala por parábolas. Ele fala por parábolas para que aquele pessoal não tenha salvação. Ele está dizendo aqui no texto. Eu estou falando assim para que eles não ouçam, e se eles ouçam, eles não entendam, e se eles não entendam, eles não se convertam. Porque se eles se converterem, eu vou sempre ter que salvá-los, vou ter que curá-los. Mas eu faço isso porque eles pecaram contra o Espírito Santo. Você ainda está aqui, meu irmão? A verdade é que as coisas são muito, de Deus são muito sem brincadeira, muito sério, quer dizer. As pessoas levam na brincadeira
Mas as coisas de Deus não tem brincadeira. O mundo espiritual não tem brincadeira. Não fala, é piadinha, está brincando, irmão. Não tem piada. Não tem piada para demônio, não tem piada para Lúcifer. Não tem brincadeira. Você ainda está aqui? Irmãos, as coisas de Deus são sérias. E ela treina em dois trilhos. A locomotiva de Deus passa em 2 trilhos: fé e obediência. Fé e obediência. Fé e obediência. São os 2 trilhos que levam. Você vai entender nessa passagem, porque quantas pessoas, até de gente que veio aqui em cima, deu testemunho, chorou. E sabe onde estão essas pessoas hoje? Eu fiquei sabendo, na Umbanda de volta. Aí eu me perguntava, por que Jesus? Por que essas pessoas? Elas vêm, recebem com alegria, choram, fazem as coisas, e quando você vê, são como aqueles que voltaram com uma porca lavada, pegou um porquinho lá no chiqueiro, lava ele, perfume, põe lacinho, deixa ele na passada. Agora vai ser meu cachorrinho, um animalzinho de estimação. Aí ele vê a porta aberta, de onde ele vai? Lava o chiqueiro. Tem muita gente que é assim. Então a primeira terra, o primeiro coração que Jesus está falando, primeiro, ele está falando de quem recebe a palavra. Depois ele fala de como funciona o reino. E depois ele fala da influência do reino. Então primeiro eu vou falar aqui daquilo que nós estamos aqui nos dirigindo, que seria o solo ou o coração das pessoas. Ele diz que tem 4 tipos de solo. O primeiro é que a semente cai. Aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho. Parece que eu estou sozinho aqui. Vocês estão comigo? Amém. Glória a Deus. Se você está aí, dá um sinal que você está aí, irmão. Diga glória a Deus, diga aleluia. Ele diz que o primeiro solo é um solo que é junto ao caminho. A semente caiu no caminho. E o caminho, e quando ela caiu no caminho, ela não germinou. E quando ela não germinou, quem veio? As aves do céu. E depois ele vai falar que é Satanás, os demônios. O que esse primeiro solo representa, irmão? O primeiro solo, você já viu o caminho? Não o caminho de asfalto hoje, que põe lá o asfalto, mas o caminho, ele está descrevendo uma tradição de 2.000 anos, irmão. O caminho há 2.000 anos não existia asfalto. O caminho era de terra batida. Quem já foi em sítio aí, aquele caminho? Quem já viu? Quem já foi em estado de terra, irmão? Levanta a mão. Você vê que do lado cresce mato, do lado cresce outro mato, no meio. No caminho não cresce. Amém? Porque é terra batida. É terra batida. Sabe o que representa? Quem são esses do caminho? Essas pessoas que a semente caiu uma parte, é Jesus que está falando. Uma parte caiu no caminho. E o caminho que é feito por quem? Por pessoas. Porque foram pessoas que receberam. E ele exemplifica essas pessoas como um caminho de terra batida. E esse caminho são as pessoas que está baseado na incredulidade das pessoas. Os céticos. As pessoas que não creem. As pessoas por decepções e decepções, por não ter uma formação religiosa. Pessoas que acham que nasceu, morreu, casou, morreu, acabou, que não existe mais nada. Outros pensam que reencarna. Esse pessoal são o caminho. A palavra não consegue penetrar. Sabe por quê? Por causa da incredulidade.
Quando Jesus estava em Nazaré, principiando os milagres, e ele curou alguns, os outros diziam assim: isso aí, ei, isso aí, esse não é o filho lá do carpinteiro José? Esse é o carpinteiro, rapaz. A Maria, até suas irmãs, seus irmãos, que é isso, cara? E a Bíblia diz que, por causa da incredulidade, da oposição, Jesus não fez muitos milagres em Nazaré. A incredulidade das pessoas. Você prega, cansa o pastor, cansa o missionário, cansa todo mundo, e não vai acontecer nada. E essas pessoas são mais no trabalho, são mais que ligam em casa. Pastor, eu preciso de uma oração. Pastor, mas irmão, aí você vê os atos. São atos de quem não entendeu nada, de que a palavra não consegue atravessar a barreira da incredulidade que estão neles. São pessoas que querem oração só para te cansar. E nesse tempo de ministério, eu já comecei a perceber essas pessoas. E eu não vou atrás. Não tem conversa. Tem uns rebeldes que saem daqui da igreja e pensam que eu vou atrás. Eu não vou atrás do rebelde. Se vier gente ligar para mim, pastor, eu estou aqui, estou com uma dificuldade, estou aqui, o senhor precisa me esclarecer alguma coisa, eu vou conversar. Mas se sair e não falou nada, é diácono, é até gente de diretoria que sai e não fala nada, eu não vou atrás, porque eu vou perder meu tempo. Eu não estou aqui para perder meu tempo. Eu cansei, sabe? Eu cansei. Quer ir embora? Vai. Mas tem mais que quer do que os que não querem. Porque uma parte cai, uma parte é pregada, nós fazemos uma palavra profunda aqui, e as pessoas estão no celular jogando um joguinho, está perdendo o que vai fazer amanhã, a palavra bate, e não penetra, por causa da incredulidade, porque as pessoas levam de qualquer jeito as coisas de Deus. E não é de qualquer jeito as coisas de Deus. Irmão, o que nós estamos fazendo aqui é questão de vida ou morte. Vida para quem recebe Jesus. Morte para quem rejeita Jesus. Então, pela palavra corta dos dois lados, por isso que a espada de dois gumes, tanto ela corta para a salvação, ela ceifa para a salvação, ou ela ceifa para a perdição. Mas uma só é a palavra que salva e uma só a palavra que condena. A palavra que saiu da boca de Jesus Cristo, nosso Senhor. Você está aqui, meu irmão? O primeiro solo é difícil entrar. O primeiro solo não tem como penetrar. Jesus disse: não penetra. A semente fica em cima do solo e daqui a pouco vem Satanás, viu que não entrou porque a pessoa é incrédula. Satanás vem, leva a semente embora. Tudo aquilo que foi pregado, porque você só tem um jeito de receber vida e fé ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para te dar vida. A palavra de Deus tem poder para transformar o teu viver. A palavra de Deus tem direção para te dar diretrizes. Aleluia! Eu não estou aqui, irmão, para te enganar. Eu não estou aqui, eu não pedi isso para Jesus. Eu tinha uma fábrica de prenderia, todo mundo sabe que eu fiquei 15 anos na bênção, Deus me dando as coisas, parei para cuidar da obra. Não estou interessado em quem não quer, não. Quem não quer, tem um monte de igreja boate por aí, você pode dançar, pode fazer o que você quiser, e também no final, também não sei o que vai acontecer. Mas se você quiser aprender a palavra, ouvir as coisas de Deus, as coisas preciosas, porque o reino de Deus é como um homem que acha uma pérola. O reino de Deus é eterno. É um tesouro que você achou. Aleluia, Jesus. Versículo 5. E outras caíram sobre pedregais, onde não havia muita terra, mas nasceu. A primeira não nasce. A primeira fica sobre a estrada. A primeira estrada fica sobre a incredulidade. Quando fica sobre a incredulidade,
e pedregais, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Ou você pode estar no 16, da mesma forma, os que receberam a semente sobre os pedregais e ouvindo a palavra, logo com prazer a receber. Então tem pessoas que vêm aqui e são como, o coração deles são como um coração de pedregais, eles recebem a palavra com alegria, Jeová, aleluia, glória a Deus, e está ali na emoção, a terra da emoção. Uma é terra da incredulidade, outra terra, a terra dos pedregais é a terra da emocionalidade. A pessoa, ela recebe com alegria, parece que ela descobriu o mapa da vida, ela grita, ela glória, ela está aqui, está ali, está lá, e quer ouvir o pregador, e quer seguir não sei o que, tal, e recebe com alegria. Mas aí é só emoção. Eu disse que nós não temos que ser crentes de emoção, mas ser homens e mulheres de convicção naquilo que você está no teu coração. A tua fé não pode ser baseada em emoção. Hoje como é que está? Não, pastor, chora. E ó, Deus me abençoou, ganhei uma casa, um carro, Deus me abençoou aqui, estou em cima da carne seca. Aí passa um tempo, e aí, irmão, como é que você está hoje? E uma luta. Ó, dia. Eu consigo, desempregado. Como é que você está aí? Olha, Satanás entrou. Irmão, mas, e aí? Não, pastor, eu não entro mais na igreja, eu tenho um pouco na igreja, as coisas não estão dando certo, tá? Porque quando vem as adversidades, as tribulações, está dizendo aqui, ó, e ouvindo a palavra logo com prazer a receber, mas não tendo raiz em si mesmo, antes são temporâneas, são emocionais. Olha, depois sobrevive a tribulação e perseguição por causa da palavra, logo, pastor, depois que aceitei Jesus, foi uma alegria, mas agora meu gerente está me perseguindo. Porque eu falei que eu sou crente, todos aqueles amigos que eu tinha se viraram contra mim, ó, crentinho, não sei o quê. Pastor, não vou aguentar. Vai não. E o que acontece? Não tem raiz em si mesmo. Logo eles vão se escandalizar. Tem muita gente que sai da igreja, veio com todo o gás, começou a trabalhar, fazer, mas quando chegaram as tribulações, ele não tinha raiz. Qualquer vento, árvore, tomba, porque não tem raiz profunda. Já viu as raízes das palmeiras? O vento sobe, ela vai até embaixo. Daqui a pouco. Tem os crentes de palmeira. Eles vão até lá embaixo, enverga, você vai quebrar. Para o vento. É raiz. Como é que está, irmão? Pastor, eu estou numa tribulação, estou desempregado, tá? Mas e aí? Não, Deus vai me dar vitória. Tudo posso fazer que me fortalece. Como é que está? Estou sobrevivendo, não tem faltado nada, pastor. Deus é fiel e está mostrando que Ele é fiel na minha vida. Eu estou aqui, estou me arrastando para eu chegar lá, pastor. Deus precisa de homens assim. Aleluia! Antigamente eu fazia xiringa, pegava xiringa, né? Fazia aquela borracha de pneu, borracha porca, né, doutor? Ele de repente dava um pouquinho, estourava. Aí nós descobrimos a borrachinha de soro. Quem lembra disso aí? É uma amarelinha que você esticava. Ó, tem gente que é igual borrachinha de soro. Estica, mas não arrebenta. Estica daqui, estica daí. Eu vou chegar. Não arrebenta. Homens e mulheres de fé, que sabem o que querem, sabem para onde vão, não são pessoas emocionais, que dependem da situação, dependem do tempo, dependem das coisas, mas também não. Homens firmados na rocha são homens e mulheres que esticam, mas não arrebenta, que envergam, mas não quebra, estão sempre presentes, estão, sabe, com grande
dinheiro que te dá, e você fica feliz com isso. Se Ele também quer te provar, Ele te prova, você tem que ficar feliz. Por isso que Paulo diz: olha, aprendi a ter abundância, como aprendi a ter escassez. Mas eu vou atravessar tudo que é abundância, e vou atravessar a escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Tudo posso naquele que me fortalece. O tempo está preto, vai cair uma tempestade, mas você está andando como uma águia. As rolinhas, tudo como alinhado debaixo no meio da tempestade. Mas o crente que é águia, ele vai no meio da tempestade, ele rasga a tempestade. Sabe por quê? Porque, como diz Davi, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. É saber que Jesus está perto, que Jesus vai passar com você e acabou. Se Davi fosse um crente emocional, quando Golias saiu e desceu no vale, disse: tem alguém que pode lutar comigo? E a Bíblia diz que todo o exército fugia do gigante que tinha 3 metros, um homem de guerra. Davi não tinha nenhuma estrutura no menor da casa dele, era ruim, era diferente, mas Davi tinha relacionamento com Jesus, irmão. Davi tinha relacionamento no campo. Ele escreve: o Senhor é meu pastor e não me faltará. Davi sabe que ele está fazendo, sabe que ele tem crido. E o gigante diz: ei, quem é você? Você tem um pedaço de pau contra mim? Contra um cajado? Não, eu tenho espada, eu tenho lança, eu tenho escudo. Mas Davi falou assim: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia que ele cria, irmão. Aleluia! É humanamente impossível alguém enfrentar um homem de 3 metros com lança, com espada, preparado em toda a guerra. É impossível. Humanamente ninguém pode vencer aquele homem. Mas só vence quem sabe das suas convicções, irmão. Só vence os desafios de hoje, os problemas de hoje. Quem sabe, quem tem crido, irmão. Quem anda com Jesus, quem tem relacionamento, quem tem madrugadas com Jesus na sua casa, quem é fortalecido por Ele, quem crê na palavra e que sabe que a qualquer momento Deus pode mudar a história. Deus pode mudar a tua história. Mas não vem com um negócio de emoção aqui, vem com convicção. O que está escrito aqui, a ciência, o mundo, querendo ou não querendo, as coisas vão se cumprir, estão se cumprindo. Deus não precisa de ninguém para fazer cumprir as suas coisas. O que já está estabelecido, está estabelecido. Deus só não consegue controlar as ações de cada um, as bobagens que as pessoas fazem. Deus só não consegue controlar e dominar sobre o teu livre-arbítrio. Você pode ouvir essa mensagem, pode sair, entrar no ouvido e sair no outro, mas se você tampar o ouvido, ela vai ser no coração. Se você crê que essa palavra pode ter vida na tua vida, irmão, e pode te dar, fazer realizar um milagre para você, porque o milagre é realizado quando a palavra se torna em vida. Ela entra dentro de você e te traz vida, e você faz como a palavra, e Deus te abençoa porque você tem fé. Aleluia, Jesus. Terceiro, e outra caiu entre espinhos, e cresceram os espinhos e sufocaram, e não deu. E agora ele vai explicar no versículo 18. E os outros são os que recebem a palavra entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufoca, e ela fica infrutífera. Ele está dizendo que o terceiro solo é o solo dos abastados, daqueles. Existe uma coisa, quero que você entenda muito bem aqui. Existe duas coisas. Uma,
As pessoas se riem, como Zaqueu, como José de Arimateia, homens que se voltaram a Jesus. Existe outra diferença: confiar no dinheiro. Uma coisa é Deus que dá as riquezas a quem Ele quer, e outra coisa é os que confiam. A Bíblia está falando dos que confiam no dinheiro acima de Deus. Esses são quando as pessoas invertem o papel e colocam o dinheiro em primeiro lugar e Jesus em segundo, já está enfadado a ser sufocado. A palavra